Olá pessoal, tudo bem com vocês? Deixa eu colocar meu fone. Vamos lá para uma live. Um assunto bem politicamente incorreto. Vamos lá, esperar o pessoal entrar um pouco. Vocês vão dizendo aí, a galera que está entrando, vai dizendo se está me ouvindo bem aí, por gentileza. Se vocês estão me ouvindo. O Oliver, Inconformados, Magi, pessoal daqui da minha cidade. Estão me ouvindo bem aí? Boa noite, Patrícia, tudo bem, querida? Esperar um pouquinho o pessoal entrar. Oi, Miss de missionária? Deve ser Miss de missionária. Oi, Vanessa, oi, querida, tudo bem? Tudo bom? Assisti sua live com o Du. Tava muito boa também. Depois eu tenho que terminar de assistir porque eu só peguei uma parte. E hoje a gente vai falar de um assunto aí, nada politicamente incorreto, né? Eu vou colocar aqui nos comentários o tema, para quem entrar saber do que a gente está falando. Espero que eu consiga manter os comentários, né? Espero que o pessoal não se anime tanto, não comece a me xingar tanto, né? Oi, Michele, tudo bem? Denise, tudo bem, querida? Oi, Natália Barros, tudo bem, querida? Que honra você me assistindo na minha live. Muito legal. O assunto que a gente tem hoje, querida, até eu fiquei ansiosa para falar, né? E, na verdade, assim, falar sobre feminismo não é o assunto que eu normalmente estudo ou falo, né? Não é o centro das minhas atenções, como é a homossexualidade, a ideologia de gênero. Mas eu fiz uma live há uma semana atrás sobre feminismo com uma pastora amiga minha lá de Angra dos Reis, e eu fiquei muito irada, assim, com tudo aquilo que eu li. Eu já sabia muita coisa, eu leio Marx, eu leio sobre o feminismo, eu leio sobre as ideologias há muito tempo, mas eu acho que eu comprei a briga agora, entende? Agora acho que eu comprei a briga de ser antifeminista. Então, assim, se você é feminista, não saia da live, assista, não se ofenda. As pessoas têm diversas opiniões, elas diferem, nós somos diferentes em opinião e nem por isso a gente vai deixar de ser irmão. E espero que a gente possa trocar ideia depois. Se você é feminista, não tem problema. A Natália está perguntando qual perfil que está a outra live. Essa de feminismo está no perfil da pastora Vanessa Raaba, que eu fiz com ela semana passada sobre feminismo também. E aí, eu tô dando uma enrolada aqui, o pessoal vai entrando, mas eu já vou entrar no assunto, vou mergulhar e eu espero que dê tempo, queridos, de tanta coisa aí, tanta coisa que brotou pra gente conversar sobre esse assunto, né? Por quê? Porque assim, o feminismo, queridos, a gente pode definir ele de duas formas, né? No meu ponto de vista. A gente pode definir ele de duas formas. A forma real do feminismo, o que o feminismo é na prática, ou a forma imaginária, aquilo que o senso comum entende, crê a respeito do feminismo. Né? Então, o que o senso comum pensa a respeito do feminismo não é a mesma coisa que as próprias feministas, e a gente vai ver um pouco a respeito do que as próprias feministas declaram ser o feminismo, né? Que não é aquele mar de rosas da busca pela igualdade. Isso é clichê, isso já caiu por terra, isso não cola mais. Isso não cola mais. Então a gente vai falar um pouco sobre as ondas, as 3 ondas do feminismo. Se der tempo, né, a gente vai falar um pouco de tudo. Se der tempo, a gente vai falar da questão espiritual, das 3 ondas, do empoderamento, dos direitos iguais, da liberdade, da justiça. Eu tô com bastante conteúdo aqui, espero que a gente consiga pelo menos falar um pouco, tá? Eu não gostaria de fazer 2 partes na live, eu queria condensar numa só.
Então, assim, quando você vai estudar as feministas, de todas as ondas, né, é aí que você conhece o feminismo. É aí que você entende, a partir das próprias feministas, o que é o feminismo. E a gente começa com a frase de uma feminista da primeira onda, né, Elizabeth Cuddy, eu não sei se é assim que pronuncia o nome dela, acredito que seja, onde ela já faz cair por terra a bandeira dos direitos iguais, né? Não, nós mulheres queremos ser apenas iguais aos homens, queremos ser apenas reconhecidas assim como os homens são. Elizabeth Cuddy não fala isso, ela fala o seguinte: nós, como sexo, ou seja, como mulheres, somos infinitamente superiores aos homens. Então ali Elizabeth Cuddy, ela já inaugura o femismo, né? O femismo, ele é diferente do feminismo. O feminismo é o contrário do machismo, onde os homens se acham e se declaram superiores às mulheres. Então Elizabeth Cuddy, lá em 1800 e alguma coisa, que eu não vou lembrar o ano, ela é autora também da Bíblia para as mulheres. Ela reescreveu a Bíblia. Por quê? Porque ela diz que a Bíblia ela oprime as mulheres, né? Deus oprime as mulheres. Então ela inaugura aí o feminismo igualitário. O que é o feminismo igualitário? É uma das vertentes do feminismo que quem se identifica com o feminismo igualitário são as cristãs evangélicas que se autodeclaram feministas cristãs. Então, Elizabeth Cuddy, ela reescreve a Bíblia, ela e mais 26, 27 mulheres, se eu não me engano, elas reescrevem a Bíblia falando do ponto de vista da mulher. Então, Deus não foi bem assim, entendeu? Se as escrituras podem ser divinamente inspiradas por homens, elas podem também ser divinamente inspiradas por essas 27 mulheres. Então elas reescreveram a Bíblia, e aonde elas distorcem a palavra de Deus, ok? Eu li alguns capítulos, eu não li tudo, mas elas modificam Gênesis, elas incluem Maria Madalena como a mulher que vê Cristo, que tem um romance com Cristo, depois de ressuscitado. Então, assim, é uma lambança, né, queridos? A Bíblia diz assim, eu gostaria de deixar só um versículo, tá bom? Só um versículo. A Bíblia diz assim que virá o tempo, e eu creio que é esse tempo que nós estamos vivendo, aonde nós não suportaremos, diz assim, virá o tempo onde não suportarão as sãs doutrinas. As sãs doutrinas são a palavra de Deus, ok? Mas tendo comichão nos ouvidos, vontade, desejo, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias vontades, e desviarão os ouvidos da verdade, se voltando às fábulas. O que é o feminismo? O feminismo é uma fábula. Por que é uma fábula? Porque ele é uma ideologia. E toda ideologia, ela vem para combater a realidade, entendendo que a realidade é injusta. Ela cria, então, uma ideologia que vai combater as bases daquela sociedade, as verdades aonde aquela sociedade está amparada, ok? E ela vem para confundir, perverter, contrariar as verdades existentes naquela sociedade. Então, nesse versículo está dizendo que as pessoas se sentirão ofendidas com o Evangelho. Ofendidas com o Evangelho e procurarão uma outra verdade, uma verdade que não é o fundamento, que não é Cristo, mas é uma crença, não é uma verdade. Que acalme o seu coração, que afague o seu coração. Por quê? Porque a sã doutrina, ela questiona a minha vida, ela questiona o meu comportamento e a forma de vida que eu estou vivendo. Então, assim, entrando um pouco em ideologias, porque o feminismo é uma ideologia. As ideologias, se nós olharmos para todos os lados hoje, queridos, nós estamos vivendo uma época insuportavelmente dominada pelos discursos ideológicos,
ok? Nós estamos sendo convencidos a viver a nossa própria liberdade, a viver a nossa própria realidade, a viver a nossa própria verdade e produzir a nossa salvação através de grupos ideológicos messiânicos. Grupos ideológicos que propõem a salvação do sofrimento da mulher. Olha que coisa, por quê? Porque a Bíblia não salva a mulher do sofrimento. Então a mulher precisa de um outro salvador. Ou seja, nós estamos sendo convencidos pela serpente, a serpente que nós vivemos nessa época, esse espírito, essa potestade que está sobre o Ocidente, são as ideologias, é o espírito do engano, é a serpente que está sussurrando e falando no ouvido das mulheres, né? Para nós instituirmos um novo paraíso, só que sem Deus. Por que sem Deus, queridos? Porque quando a gente fala de uma ideologia, todas as ideologias elas têm o mesmo vácuo espiritual, ou seja, Deus não existe, ok? Todas as ideologias elas são antibíblicas, anticristãs, e elas vêm do ateísmo, do existencialismo e do marxismo, e depois a gente vai falar de tudo isso, se Deus quiser vai dar tempo de eu falar do marxismo, do existencialismo e do ateísmo, em nome de Jesus. Ou seja, então é a partir de mim, mulher, que provém a justiça. A partir de mim, agora eu que dito as normas, como ideologia eu que dito as regras. Nós somos os criadores da verdade, da justiça. E a justiça ela vem do meu ponto de vista. Isso é uma ideologia, querido. São ideias, discursos, pensamentos, orientando as pessoas alienadas, ok? As pessoas alienadas a motivações, orientando o indivíduo a ações políticas, ações sociais, ideológicas. É a forma, as ideologias elas querem definir a forma como eu vejo o mundo. Elas querem definir a minha cosmovisão. Então elas vêm para desconstruir a minha cosmovisão bíblica, ok? E para o que é desconstruir? É se infiltrar e colocar mentiras dentro da minha cosmovisão. Então eu não vejo totalmente diferente da Bíblia, mas eu vejo parcialmente o que a Bíblia diz. Eu não concordo completamente com a Bíblia, eu concordo então a partir de agora, a partir dessa ideologia feminista que eu comprei, então a partir de agora eu tiro, né? Vamos, a grosso modo, eu tiro a minha cosmovisão bíblica, não serve mais, porque não serve, porque parece que Deus não está vendo a injustiça que a mulher está passando na sociedade nesse tempo. Parece que é só Deus que não está vendo. Todo mundo está vendo. Mas parece que Deus não está fazendo nada em meu favor. Então eu preciso abraçar uma ideologia para que ela me defenda diante da sociedade. Por quê? Porque se eu permanecer no Evangelho, eu vou sofrer injustiças sociais. E aí eu não quero. E sabe por que eu não quero? Porque quando a gente trata do Evangelho, quando eu abraço o Evangelho, quando eu defendo o Evangelho não fala de mim, o Evangelho fala dele, Cristo. Mas quando eu abraço uma ideologia, a ideologia fala do eu, fala de mim, eu estou no centro. Então é muito fácil deixar o Evangelho de lado porque não é sobre mim. É sobre Deus, é sobre Cristo, é sobre Ele. Então não é sobre mim. Agora, quando eu abraço uma ideologia, a ideologia, ela me coloca no centro. Ela tira, ela destrona Deus e ela me coloca no centro. Então é sobre mim. E aí eu não resisto, né, Eva? Aí eu não resisto a viver a experiência de ser emancipada. Quem não resistiu à experiência de emancipação, queridos? Eva, Satanás estava lá. Vai, você pode ser empoderada. Decida pela sua família, tome a frente da sua família.
Tome a frente, fale pelo seu marido, decida pela sua família, fale pela sua família, escolha comer o fruto. Não resista a essa experiência de ser empoderada. O empoderamento da mulher nasceu do encontro que a mulher teve com o diabo, queridos. Ali a mulher foi seduzida. Sim, eu posso ser mais. Né? O que eu vou ser aqui no Éden? Só a esposa de Adão? Então eu posso ser outra coisa. Eu posso ser... E Eva não resistiu, queridos, à experiência, à satisfação de ser emancipada, independente do marido, independente de Deus, independente da família, independente do outro. Percebe que o feminismo ele vai tirando isso de você? Família, Deus, filhos. Então não precisa de ninguém. O que quer dizer empoderada? O que quer dizer empoderada, queridos? Quer dizer uma mulher autossuficiente, emancipada, uma mulher que dá conta de ser sozinha. Uma mulher como Shulamita Firestone, feminista radical dos anos 60, que escreveu o livro A Dialética do Sexo, pirada, a mulher acabou sozinha, isolada, foi encontrada morta no seu apartamento. É assim que o feminismo quer que você termine. Sem marido, porque ele é opressor, sem filhos, porque os filhos te oprimem a maternidade, sem Deus, e chegue na velhice sozinha. Você e o seu histórico da subversão. Por quê? Porque o feminismo te instiga a viver a sua adolescência toda na liberdade sexual, não é? Então não case, viva a sua liberdade sexual. Não tenha filhos, trabalhe, viva a sua liberdade sexual. Ou seja, acabe velha e sozinha, mas tendo um passado de ter transado com todo mundo. Né? Feminista. Feminista é uma piada, queridos. É uma piada. Então eu vejo Satanás convidando o homem a ser Deus. Venha para o centro e crie as suas próprias verdades. Isso é uma ideologia. Seja aquele da onde procede a verdade. Tome o lugar do Criador. Só que quando nós tomamos o lugar do Criador, queridos, as nossas verdades, elas vão partir do quê? As nossas verdades são contaminadas, porque nós somos falhos, nós temos uma semente pecaminosa. Então as verdades, elas vão partir dos meus sentimentos, dos meus desejos, das minhas necessidades. E aí eu vou construir para mim um mundo utópico, né? Então o feminismo, como toda ideologia, ela é algo criado para ocultar a verdade. A ideologia é uma ilusão. E quando eu aceito viver nesse mundo da ilusão, nesse mundo irreal, eu me afasto da verdade. E a verdade é Cristo. Né? As ilusões afastam o ser humano da verdade. E aí nós começamos a viver no mundo de fadas, buscando um Éden, né? Buscando uma realidade utópica. Né? Por quê? Porque as ideologias me convidam a rejeitar a verdade, aí eu rejeito a verdade, eu rejeito a realidade, e eu vou atrás daquele mundo utópico onde o homem é bom. O sistema que corrompe ele. Aí eu coloco o homem no centro dizendo que o homem é bom. Né? E quem não entender isso é retrógrado, é homofóbico, é transfóbico, né? O feminismo é uma das principais ferramentas do marxismo cultural, queridos, do marxismo. Né? De destruição da família, valores, moral e, por conseguinte, a extinção de classes sociais e da propriedade privada. É o meio pelo qual o feminismo usa para alcançar os seus objetivos. E qual é o meio que o feminismo usa para alcançar os seus objetivos? Revolução sexual. Por isso, igualar o comportamento da mulher ao pior comportamento do homem.
com a intenção de tornar a mulher emancipada e livre sexualmente, subvertendo e pervertendo a identidade da mulher, fazendo com que ela acredite que ela pode ser o que ela quiser, né? Assim se alcança a principal finalidade do marxismo cultural, que é o desmanche do núcleo familiar. Quais são os métodos utilizados? Liberação sexual, sexo sem compromisso, aborto, métodos contraceptivos que eliminam a sequência da gravidez da mulher, hipersexualização da mulher, adultério facilitado, divórcio facilitado, priorização da carreira em detrimento do casamento e dos filhos, ideologia de gênero, masculinização da mulher, feminilização do homem, normalização das parafilias, sim, porque quem está por trás, melhor dizendo, da normalização das parafilias, da normatização e descriminalização das parafilias, o que são parafilias? Eu já vou fazer um parênteses. É o movimento feminista, a teoria queer, ok? Um dos objetivos da teoria queer. Teoria queer é um ovo do feminismo. A ideologia de gênero é um ovo do feminismo e a teoria queer um ovo da ideologia de gênero. Parafilias, bestialidade, necrofilia, coprofilia, pedofilia, efobofilia, e aí abre a porteira para todo tipo de desejo. Por quê? Porque segundo a teoria queer, que é um ovo do feminismo, quem sabe numa outra live eu faço uma live sobre teoria queer, as parafilias, elas falam do desejo. E o desejo do homem, ele está sempre em construção, ele nunca é passivo, ele nunca é estável, ele está sempre se modificando. Ou seja, o feminismo nunca foi, nunca será por igualdade de direitos e valorização da mulher. Sempre foi e sempre será sobre a destruição da família. Efobofilia, Arthur, está perguntando aí, sexo com adolescentes que ainda não estão em idade de consenso sexual. Então, no início, as mulheres tinham que se libertar dos maridos, porque eles as oprimiam. No início, quando, Juliana? Aqui no início. No início. Tudo bem que o feminismo ele começa no Éden, né, queridos? Com Eva querendo ser emancipada. Depois do Éden, eu vejo esse livrinho aqui, porque eu leio Karl Marx, ok? Se você quer entender o feminismo, leia Karl Marx, leia Frederick Engels, leia Michel Foucault, leia Jacques Derrida, leia as feministas, né? Depois eu vou falar alguma delas ali. Mas tudo começa aqui, ó. A origem da família, da propriedade privada do Estado. Você pode comprar esse livrinho de bolso aqui, que eu li, já fiz um monte assinalei um monte de coisa aqui, mas não vai dar tempo de falar tudo. Então, a mulher perfeita e livre para as feministas é aquela que vai acabar sozinha. O feminismo, queridos, é uma religião. Não, efobofilia não é o mesmo que pedofilia. Pedofilia são crianças. Efobofilia são adolescentes, se eu não estou enganado, ok? Mas presta atenção aqui, ok? Presta atenção aqui. Não para nesse negócio aí não, depois você vê na internet o que quer dizer. Feminismo é uma religião. É uma religião invertida, ok? Porque não é o religar o homem com Deus. É colocar o homem no centro. É negar a doutrina cristã da salvação pela graça, a ponto e pondo em seu lugar a salvação coletiva aqui na Terra, por meio da revolução social, por meio da violência. O feminismo é o ovo do marxismo. De onde vem isso, Juliana? Já falei daquele livrinho ali. Eu não sei se vocês querem que eu fale um pouco desse livro, do início do feminismo, Karl Marx. Vamos falar um pouco disso? 5 minutos, vamos ver se a gente consegue. Para você ter um embasamento. Nesse livrinho aqui, queridos, A Origem da Família, da Propriedade Privada e do Estado, Marx ele chega a um consenso. Na verdade, Marx já era falecido quando Engels escreveu esse livro. E ele escreve os escritos de Marx, e ele entende, a partir de um estudo de um antropólogo chamado Morgan, que ele conta nesse livro,
que a verdadeira opressão começa dentro de casa, no momento em que o homem ele toma para si uma mulher, ele toma uma mulher como posse. A mulher passa a ser a primeira propriedade privada do homem. A mulher passa a ser escrava, oprimida pelo homem. Então a família ela é considerada uma instituição capitalista, burguesa e opressora. Nesse livrinho, resumindo toda essa pataquada aqui que ele fala, ele vai dizer isso daí. Para o comunismo, então, a família tradicional ela é um instrumento burguês de dominação da mulher e reprodução da exploração capitalista. Por quê? Porque a família ela está fundamentada na figura de um pai, que é o opressor, da mãe, que é escrava da sua biologia, escrava do papel que ela desempenha na família, escrava da sua maternidade, escrava do papel de ser mãe e dos filhos que são oprimidos pelos dois. Segundo Marx, né, não haverá igualdade social, não haverá igualdade enquanto existir a família. Essa é uma frase de Marx, está nesse livro. Não haverá igualdade social enquanto subsistir a família. Então, os papéis tradicionais de pai, mãe, esposo, esposa, eles precisam ser abolidos. Por quê? Porque todo papel fundamentado, tradicional, ele é opressor. Então precisa ser destituído. A família é fonte de toda a opressão, porque antes da desigualdade econômica, nós temos dentro da família a desigualdade dos papéis, das funções de poder. Então, gênero, orientação sexual, raça, família, religião, cultura, todos os aspectos da identidade de uma pessoa na sociedade, elas precisam ser desconstruídas, né? É o que fala esse livrinho ali. Qual é então o padrão? Como que deve ser a sociedade? Se Marx aponta nesse livro aqui que a sociedade capitalista ela é opressora para a mulher, então precisa desconectar e destruir a família, qual é então a sociedade utópica? A sociedade justa, igualitária. A verdadeira sociedade justa e igualitária, segundo Karl Marx, é a sociedade primitiva comunista. Por quê? Porque nesse livro eles falam sobre as orlas. As orlas eram tribos. As tribos normalmente eram matriarcais. Quem mandava na grande tribo eram as mulheres. Lá na grande tribo primitiva comunista, todo mundo se relacionava sexualmente com todo mundo. E aí eu gostaria que você fosse fazendo o link com todas as ideologias e as leis e tudo que a gente está vivendo hoje, ok? Então, nessas tribos, a verdadeira sociedade primitiva comunista, ninguém era de ninguém. Todo mundo se relacionava sexualmente com todo mundo, inclusive crianças, ok? Por isso que nós estamos aí batendo na porta, né, a descriminalização da pedofilia. Eu já vou falar daqui a pouco sobre a Shulamita Firestone, que deixou uma receita para as feministas da terceira onda. Shulamita Firestone, feminista da segunda onda, mas já feminista radical, já apontando para a terceira onda, deixou uma bíblia de como desconstruir a família. E uma das coisas, eu tenho esse livro da Shulamita Firestone, de 400 páginas, A Dialética do Sexo. Ela diz que é necessário inserir crianças numa vida sexual adulta. Ok? Então vamos lá, continuando o livrinho ali. Essas orlas eram matriarcais, todo mundo se relacionava sexualmente com todo mundo, ninguém era de ninguém, e era uma sociedade matriarcal. Até que o homem começou a juntar para si bens, tomar posse de terras, de cabras, de jumentos. E não tinha para quem deixar, porque ele não sabia quem eram seus filhos. Por quê? Porque ele se relacionava com todo mundo,
Só quem sabia quem eram seus filhos era a própria mulher. Então o homem tomou posse de uma única mulher para constituir a sua família, para que ele tivesse um legado, para que ele tivesse propriedades privadas para deixar para a sua família. E aí eu queria abrir um parênteses e que você entendesse por que o feminismo é que está por trás do movimento LGBT e do ativismo LGBT. Se eu tenho uma família, porque segundo Karl Marx, o meu patrimônio, ou seja, tudo aquilo que eu compro, que eu adquiro, só existe porque eu tenho família. Se eu não tenho família, as pessoas não deixam legado, não consomem, elas não deixam patrimônio. E aí, queridos, olha, deixa. Famílias homossexuais, elas não deixam legado, elas não juntam patrimônio, a maioria delas. Porque a investida gigantesca do feminismo no movimento LGBT, na aprovação do casamento LGBT. Aqui eu não estou dizendo se casamento entre homem e mulher, dois homens é constituído família ou não. Ok? Você tem direito de se relacionar com quem você quiser. Ok? Eu vivo falando isso nas minhas lives, né? Você tem todo o direito de ser homossexual, mas você também tem todo o direito de deixar de ser. Eu deixei de ser homossexual, onde fui por 12 anos, e não sou mais, graças a Deus, em nome de Jesus. Mas volta pra cá. Então, nesse livrinho, queridos, a ideologia de gênero tem a sua raiz ali, o feminismo tem a sua raiz ali. Algumas frases desse livro, para quem está entrando agora, né? Diz assim, que os pais não tenham nenhum controle sobre a educação dos filhos. Consegue relacionar com alguma coisa na atualidade? A adultilização infantil, crianças Masterchef, crianças que têm compromisso, na terça, na quarta tem natação, na quinta tem inglês, na sexta tem grego, no sábado de noite tem não sei o quê. Crianças adultilizadas, crianças emancipadas, crianças que não precisam dos pais. Esse livrinho diz assim, que os pais não tenham nenhum controle sobre a educação dos filhos. Segundo, que a família é a origem de todo o sistema de opressão. Terceiro, que a libertação das mulheres vai passar pela destruição da família, porque a mulher é posse do homem. Se a família não for destruída, a mulher vai continuar sendo posse do homem. Quarto, as mulheres precisam entrar no mercado de trabalho. Para quê? Para abandonar ou adiar ou não ter a família. Quinto, abolir a opressão do sexo masculino sobre o feminino. E sexto, né, o patrimônio, que é a propriedade privada, ele só existe, ele é fruto do matrimônio. Se não existe casamento, não existe. E aí quem foi Marx, né, queridos? Esse ídolo da esquerda. Quem foi Marx? Foi um homem que não cuidou da sua própria família e nem das suas finanças. Por quê? Porque ele foi sustentado pela própria mulher por 16 anos. Enquanto ele escrevia o livro O Capital. 16 anos. Viu 4 dos seus 7 filhos morrerem ainda bebês. Por quê? Pela vida insalubre, miserável e vagabunda que ele impôs à sua própria família. Ele viu 2 de suas 3 filhas sobreviventes se suicidarem. Ele traiu a sua mulher, que o sustentou durante 16 anos, com a sua melhor amiga. E ele teve um filho dessa relação com a amante. E esse filho ele também não criou, ele entregou para o Engels. Marx morreu pobre, intelectualmente debilitado, com abscesso no pulmão. Somente 11 pessoas foram para o seu enterro, incluindo Engels. Esse é o ídolo da esquerda e das feministas, né? O pai do socialismo. Sujeito ordinário que diz que o capitalismo não presta. Foi um preguiçoso e imoral que não conseguiu colocar ordem na sua própria família, né? Esse pilantra é o ídolo da esquerda e do feminismo. Aí, isso aqui tá tudo dentro da primeira onda, né, queridos? Entrando na segunda onda um pouco. Margaret Sanger, uma das feministas, ativistas americanas da segunda onda. Abortista, ativista americana, racista, né? Ela
é uma deusa para os americanos como feminista, Margaret Sanger, nem sei se é assim que fala o nome dela. É isso aí, Nathalie. Marx era um beberrão vestido de adulto. Deixa eu ler isso aqui. Marx era um bebezão vestido de adulto que jurava saber cuidar da vida e ainda deixou um script de como ter uma vida de merda. E tem gente que segue como exemplo. Ó, muito bem, é isso aí, Nathalie. É isso mesmo. E aí, a gente vem para a segunda onda, Margaret Sanger. Essa abortista, ela dizia assim, ela era racista, e ela dizia assim, não é necessário que circule a ideia de que nós queremos exterminar a população negra. Isso ela fala numa das suas cartas para o Dr. Clarence Gambler, né, em dezembro de 1939. Então, Sanger, ela incentiva a esterilização de pessoas negras. Por quê? Para não reproduzirem negros. Por quê? Porque ela dizia que negros eram pessoas inaptas. Ela dizia assim, negros, minorias étnicas, deficientes, são inaptos. É preciso esterilizar e eliminar fisicamente grupos de indivíduos portadores de genes indesejáveis, a fim de melhorar o ser humano. Frase da feminista. Então, assim, se você é feminista, leia as feministas. Porque elas vão te dar o caminho, elas vão te dar o que é o feminismo, queridos. Que não tem nada a ver com aquela pataquada de direitos iguais. Margaret Sanger, ela dizia assim, eles quem? Os negros e os pobres, eles são ervas daninhas da humanidade. Isso é uma feminista falando. São reprodutores irresponsáveis. Eles geram seres humanos que não deveriam ter vindo ao mundo. Ela está falando de quem? Dos pobres, dos negros e dos imigrantes. E ela diz assim, né, uma frase célebre dela, que todo mundo conhece. A coisa mais misericordiosa que uma mãe faz pelo seu filho é abortá-lo. Frase da Margaret Sanger, feminista. Ainda na segunda onda, né? A deusa Simone de Beauvoir. Essa é bem conhecida, né? Depois do Enem, a Simone de Beauvoir ficou super conhecida, né? Simone de Beauvoir, juntamente com Sartre, seu amante, ela esteve envolvida, Simone de Beauvoir, pedófila, sim, porque ela era pedófila. Ela escreve uma carta junto com Sartre e com, se eu não me engano, 70 intelectuais marxistas da época para o parlamento francês, fazendo um pedido. Qual era esse pedido? Era um manifesto para o parlamento francês alterar a idade de consentimento sexual. Por quê? Porque ela era pedófila. Ela levava meninas para Sartre ter relações com ele, né? Então, ela inclusive fez um manifesto para que naquele mesmo tempo o parlamento francês soltasse 2 pedófilos que estavam presos por pedofilia, e ela escreve também uma carta, ela faz também um manifesto para que o parlamento solte esses 2 pedófilos. Simone de Beauvoir diz assim no seu livro O Segundo Sexo. Ela vai deixando um pensamento para depois, lá em 1990, Simone de Beauvoir escreve isso aqui em 1949, se eu não me engano. O Segundo Sexo é escrito em 1949. Ela diz assim, nenhum destino biológico, ela vai deixando argumentos para Judith Butler, lá em 1990, criar a tal da ideologia de gênero. Ela diz assim, nenhum destino biológico, psíquico, econômico define a forma que a fêmea humana se assume no seio da sociedade. Mas a mulher é um produto do meio.
Então ela já está dizendo, mulher, é a frase dela, né? Clássica, mulher não nasce mulher, mas torna-se mulher. O que ela está dizendo com isso? Ela está dizendo que a biologia não interessa, que a mulher não está atrelada ao seu corpo biológico. Numa outra frase dela, ela diz que enquanto mito da família, o mito da maternidade e o instinto maternal, ou seja, prestem atenção nisso, queridos, a deusa aí do feminismo, Simone de Beauvoir, uma das deusas, não vai dar tempo de falar todas, né? Ela diz assim, enquanto o instinto maternal não for destruído, as mulheres continuarão a ser oprimidas. Então ela está dizendo assim, enquanto as mulheres cultivarem o desejo de ser mãe, o desejo de amamentar, o desejo de ter família, nós precisamos destruir isso. Porque senão as mulheres vão continuar sendo oprimidas. Então a família, queridos, qual é a liberdade? Vamos lá, subtítulo agora da segunda onda, liberdade. Qual é a liberdade que o feminismo, né, propõe? Liberdade da família, porque a família se tornou um fardo. Nós precisamos nos libertar do mito da família, do mito da maternidade. Como? Terceirizando a educação dos filhos. Não, você pode até ter filho, mas joga lá num hotelzinho infantil. O que é um hotelzinho infantil, para quem não sabe, queridos? São umas creches 24 horas que ficam com seu filho no final de semana. Por quê? Porque no final de semana você tem que descansar. E aquela criança em casa, aquela serpentinha do Éden, aquela criança correndo, bagunçando a casa inteira, não. Você, pai e mãe, você tem que descansar. Então joga esse filho pro hotelzinho 24 horas, terceiriza a educação dos seus filhos, já que você vai ter, joga lá para os professores marxistas, deixe que eles eduquem seus filhos. Então, mães terceirizando a maternidade. Hoje qualquer um pode ser mãe. Terceirizando a educação dos filhos. Nós estamos vivendo, queridos, uma esterilização cultural. O que é isso? Hoje as mulheres, elas não precisam mais de métodos contraceptivos para não engravidar. Por quê? Porque elas foram convencidas a não engravidar. Elas foram incentivadas a não engravidar. A não se casar mais. A não ter mais filhos. Mas se tiver, você pode abortar. E você tem essa escolha ainda. Né? Trata-se do mais sofisticado método de esterilização humana. Né? A cultura da morte. O feminismo vem instituir a cultura da morte. O discurso feminista, ele tem dois grandes objetivos, né? O primeiro deles é convencer homens e mulheres de que mulher não existe. Lá trazendo esse pensamento da Simone de Beauvoir e da Shulamita Firestone, que diz que se é a biologia, se é a natureza que impede a revolução sexual, então a gente ignora a biologia, a gente ignora a natureza. Shulamita Firestone, feminista da segunda para a terceira onda. Eu acho que ela é da terceira onda porque ela é extremamente radical. Então, assim, uma das pautas do feminismo, das metas, é convencer a mulher e o homem de que a mulher não existe. Como assim? Não existe uma essência feminina. Isso vem de onde, queridos? Isso vem do existencialismo. Certo? Todo mundo conhece a frase de Sartre. A existência precede a essência. O que é isso? Não existe um ser que seja sem que antes ele viva. Então ele precisa viver, construir, casar. Aí sim ele se autodetermina, autodenomina, autoidentifica homem, mulher, alienígena, alguma coisa, um transhomem, um transdeficiente, um transidade, qualquer coisa. Entende? Então a primeira meta é essa. Convencer de que a essência feminina não existe, nem tampouco a masculina, né?
de que não existe o universo masculino nem feminino. Mas ser homem ou ser mulher é somente o reflexo daquilo que nós aprendemos e construímos no seio da sociedade. E isso não é biológico, né? Porque homem e mulher biológico não existe. Nós somos uma construção, nós somos um produto do meio. E o segundo objetivo é dizer que a mulher é um sexo oprimido, que está sempre em desvantagem, né? Ou seja, é uma pessoa injustiçada, que vive na injustiça. Só que assim, como não é fácil convencer todo mundo de que não existe mulher, a estratégia então é perverter, confundir todo mundo para que ninguém entenda mais nada, né? Já que não dá para convencer todo mundo de que a mulher não existe, vamos convencê-la de que a sua vida é ruim, de que a mulher é oprimida, de que a mulher está em constante desvantagem, de que é uma desgraça ser mulher. Entende? Todo movimento ideológico, queridos, todo movimento ideológico, ele precisa de um motivo para existir. Ele precisa criar um problema, e aí ele surge para dizer que ele vai salvar a humanidade desse problema. Sem Deus, não precisa de Deus. E dizer que a mulher é oprimida, injustiçada, cria nas mulheres uma mentalidade de direitos. Entende? Aonde faz com que as mulheres acreditem que o mundo, que os homens, que a igreja, que Deus, que todo mundo lhe deve algo. Tá dando para entender, queridos? O feminismo igualitário, queridos, eu vou desativar os comentários, tá bom, queridos? Ana, ninguém tá dizendo, você tá dizendo que a cada 30 segundos uma mulher sofre agressão, mas é tudo mimimi. Deixa eu falar alguma coisa pra você. Ninguém tá dizendo que é tudo mimimi, ok? Se ser feminista é só lutar para que a mulher não seja agredida, para que o homem não utilize da psicologia do poder, para que a mulher não perca sua dignidade. Se o feminismo fosse isso, eu era feminista, querida. Só que o feminismo não é isso, ok? O feminismo igualitário, ele se veste. O que é feminismo igualitário? É o feminismo dentro da igreja. É o feminismo cristão. O feminismo igualitário, ele se veste de uma forma encantadora, com um sorriso no rosto. Eu gostaria que vocês prestassem atenção, queridos. Eu preparei um material muito legal para a gente estar conversando aqui, tá bom? O feminismo igualitário, ele vem com um sorriso no rosto, dizendo assim, nós somos mulheres inocentes. Tudo que nós realmente desejamos é ser vistas igualmente como valiosas diante dos homens, né? É isso que o feminismo vem dizer. Mas o feminismo, ele é construído sobre uma fundação completamente desprovida de Deus. O movimento feminista é tecido. Eu vou desativar um pouco os comentários, tudo bem, queridos? Que um pouco eu volto, tá? Só para eu... Me desculpem aí quem está contribuindo bastante com os comentários, mas como tem gente que não vem para ouvir, tem gente que só vem para atacar, que não está disponível para ouvir uma opinião contrária da sua, então eu vou desativar um pouquinho, tá? Até em respeito a você que está prestando atenção, que está participando também, tá bom? Daqui um pouco, a hora que baixar um pouquinho, que se acalmarem ali, eu já ativo novamente, tá bom? Então o feminismo igualitário, queridos, que é esse que tem dentro da igreja, é uma vertente evangélica, feminismo evangélico, ele diz que nós somos mulheres inocentes que realmente desejamos ser vistas igualmente como valiosas diante dos homens. Mas isso não existe, né? O feminismo, ele provém, ou ele é tecido com o mesmo pecado cometido por Satanás. O que é isso?
É um coração rebelde que orgulhosamente diz: Deus, eu não preciso de você, obrigada, eu vou fazer as coisas do meu jeito. O pano de fundo do feminismo é que existe uma relação de poder entre homem e mulher, onde a mulher é objeto desse homem, sem voz, sem escolhas, sem respeito. Então esse feminismo ele surgiria como uma manifestação em busca de igualdade. Partindo desse princípio, queridos, eu sou feminista. Mais alguém aí? Se fosse isso, ok? Mais alguém? Só que o feminismo não é isso, né? É óbvio que o homem não pode usar da psicologia do poder para tratar com a mulher. É óbvio que a mulher não pode ser agredida, humilhada, que seja tratada com força, assediada, ser tratada com indiferença. Esse feminismo, querido, só alguém desequilibrado não concordaria. Porque isso não é feminismo, isso é Bíblia, né? Isso é Bíblia, que o homem dê a vida pela sua mulher. E aí, nós já vamos caminhando para o fim, tem 8 minutos ainda a live, quero ver o que eu consigo falar nesses 8 minutos. E aí a gente se depara com aquela bela frase, né? Que todo mundo já ouviu um dia. Se não fosse o feminismo, né? 3 pontinhos. Como se você e eu devêssemos algo por feminismo. E assim, eu gostaria de dizer que eu não devo nada para o feminismo. Eu sou uma mulher independente, bem resolvida. Eu sempre trabalhei. Inclusive, eu trabalhei numa empresa de petróleo com 26 homens, onde só eu era mulher, onde o cargo era normalmente masculino, onde eu tinha um bom cargo, um excelente salário, e eu fui contratada não pelo meu gênero, mas pelas minhas competências e pelas minhas habilidades. Então, assim, eu, Juliana, eu não devo nada ao feminismo. Se eu devo alguma coisa, eu devo a vulgarização da mulher. E eu devo uma mulher raivosa, irada. Ok? Uma mulher alienada. É isso que eu devo para o feminismo. Por quê? Porque para mim o feminismo, queridos, é se colocar num lugar, é sentir orgulho de ser vítima. E eu não tenho orgulho de ser vítima, eu não sou vítima. Eu não sou vítima de nada. O Senhor me resgatou, eu sou filha de Deus, amada pelo Senhor, uma mulher de Deus. Eu não tomo para mim esse papel de vítima e eu não vou me curvar diante desse Deus que é o feminismo. Mulheres que não se curvam ao Deus do feminismo são ridicularizadas, são excluídas, são silenciadas. Ok, não tem problema. Elas não importam para o feminismo, né? Elas não importam. Mas o feminismo não é um movimento coercivo. Ele não pode me obrigar a ser e eu não sou. Eu sou cristã e não sou feminista. Por quê? Porque o feminismo quer uma mulher empoderada, gente. E eu não sirvo para ser uma mulher empoderada. Por quê? Porque mulher empoderada quer dizer emancipada, que não depende de ninguém, autossuficiente. E eu não sirvo para ser independente, eu dependo de Deus. Eu dependo da minha família, eu dependo da minha mãe, dos meus amigos, dos meus pastores. Eu não quero ser empoderada. Eu não sirvo para ser feminista. Entende? Não dá. Assim, o que é empoderada para essa mulherada? Passar batom no corpo? Passar batom vermelho no corpo e sair na rua gritando, o meu corpo é de mulher e eu dou para quem eu quiser? Isso não é empoderada, queridos. Fazer sarau em universidade, enquanto a sua... Tá lá, feminista, com os peitos de fora, escrito com batom vermelho bem grande aqui, né? Vadia, porque é isso, né? Elas escrevem e vão fazer passeata nas ruas, enquanto a sua mãe, né? Guerreira, trabalhadora, batalhadora, a sua mãe está em casa, né, fazendo comida, limpando a casa, para essa feminista que está lá na universidade, no sarau lá, gritando, eu sou mulher, eu dou para quem quiser. E a mãe dela, uma senhora de 60 anos, tá lá, limpou toda a casa, lavou as calcinhas dela, né, fez comida para ela, está esperando essa guerreira chegar em casa, depois de um dia de luta, de um dia de trabalho, né?
Um dia de trabalho que eu lutei para não ser chamada, ou para ser chamada de não binária. Essa é a minha luta. Né? Minha luta é para ser chamada de não binária. É por isso que o movimento feminista não tem o apoio da maioria das mulheres, não tem o apoio, não tem. O feminismo ele erra em várias coisas. Primeiro, achar que ele fala por todas as mulheres, ele não fala. Eu não devo nada ao feminismo. Nós temos 3 minutos de live, queridos. E assim, eu não falei nem 30% de tudo que eu preparei pra gente conversar. Mas eu acho que já deu pra... Vou ativar os comentários aqui. Eu acho que já deu pra ter uma ideia, né? E assim, assumir uma posição crítica hoje sobre o feminismo equivale a uma mulher que fala contra mulheres, mas não é, queridos. Não ser feminista hoje parece que é uma heresia imperdoável e herege, né? Que a mulher deve ser silenciada. Mas eu não creio que as armas do feminismo são eficazes. Por quê? Porque o problema da mulher não é o patriarcado, não são os homens, não é o sistema, não é o capitalismo, não é a burguesia. O problema da opressão sobre as mulheres se chama pecado. Okay? Esse é o problema. Se chama pecado. O pecado é que oprime as mulheres. O pecado é que maltrata as mulheres, é o que trata as mulheres com indiferença. É por conta do pecado que as mulheres são violentadas. Eu devo, assim como a Natália está falando, a minha vida, a minha voz, a minha independência, a minha identidade a Jesus e não a movimento pataquada nenhum. Né? E aí, quem sabe a gente faz uma outra live aí para falar do voto, né? Que não é das feministas, ok? Não é das feministas. O trabalho, que não é por conta das feministas que nós trabalhamos, que nós estudamos, que nós votamos, que nós usamos calça. E eu tenho todo um material aqui para acabar com essa mentirada toda dessas feministas. Tá bom, queridos? Obrigada aí você que veio, que participou. Tá bom? Eu vou deixar a live salva, sim. Obrigado pela honra aí de vocês estarem me ouvindo. Foi um prazer dividir essa live com vocês. Ambos enfrentam dificuldade, homem e mulher, e o problema maior é o pecado. E o pecado ele só é combatido com o fruto do Espírito Santo. Ok? Quando nos tornamos uma nova criatura em Cristo Jesus, destituímos, destronamos esses deuses, né, que nós colocamos no trono para nos livrar, esses deuses messiânicos, esses deuses momentâneos, que não servem para nada, são deuses de palha, de feno, que não prestam para nada. Amém, queridos? Muito obrigada porque você participou, tá bom? Qualquer dúvida aí, fala comigo no direct, um dia eu respondo. Por que um dia? Porque eu tô com umas 650 mensagens ali no direct para responder. Tá bom? Vanessa, minha querida, minha amiga, o Góis está aí, Ellen, meus queridos, muito obrigado, tá bom? Vai cair a live, então vou dar tchau para vocês, vou deixar salva, vai pro meu canal do YouTube também, compartilhem, né? Ajudem aí a disseminar essa verdade, espero que tenha ajudado e esclarecido e ajudado, né? Principalmente quem tem o pensamento feminista, de que Jesus é o centro, Jesus é a justiça, Ele é a nossa verdadeira justiça. Tchau, queridos.